Oi, gente. Hoje eu vou começar por enzimas, tá bom? Eu não me responsabilizo por nada, tá bom? Se eu falar alguma coisa errada. Ok, então vamos lá. Enzimas. O que é enzima, né? O que elas fazem? Então, as enzimas, elas aceleram as reações que precisam de catálise. Então, as enzimas aceleram reações que precisam de catálise. Mas o que é catálise? Catálise é uma transformação química, né, que ela transforma o substrato em produto ou produtos, no plural. Mas o que é substrato, né? Vamos contextualizar tudo. Substrato é a molécula inicial, que ela ainda não sofreu reação enzimática. Então, vamos vir aqui no desenho já para contextualizar tudo. Então, primeiro, o que é enzima? Enzima aceleram reações que precisam de catálise. O que é catálise? Transformar um substrato em produto ou produtos. Ok. E o que é o substrato? É a molécula inicial, antes de ser transformada em produto ou produtos. Tranquilo, facinho. Então, mais uma vez. Aqui tá a enzima e o substrato vai se ligar na enzima. Por quê? Porque ele precisa, né, se transformar mais rápido. Então, a enzima que vai acelerar essa reação. Então, juntando os dois, a gente tem o complexo enzimático substrato. Quando eles estão juntos, vai acontecer a catálise, que vai transformar o substrato em produto ou produtos. Beleza? Tranquilinho. Então, aqui, né, ler as observações do professor, que as enzimas, elas são catalisadoras de reações, né? Ou seja, elas fazem a catálise, né? Para isso acontecer, usa menos energia de ativação necessária para a reação. Como assim? Se ela aumenta a velocidade, se ela faz as coisas muito mais rápido, vai usar menos energia, porque vai ser muito rápido, então usou pouca energia. Também tem as nomenclaturas, que existe a recomendada e a sistemática. A recomendada é função mais ase e a sistemática é efeito mais o sufixo ase. Então, todas as enzimas, elas são produzidas pelo organismo, né, que é a síntese proteica. Uma observação legal é que toda enzima é uma proteína, ok? Para não esquecer. Elas também podem ser produzidas intracelular e extracelular, ou seja, dentro da célula ou fora da célula. E aqui, mais uma vez, que fala que a principal função da enzima é aumentar a velocidade da reação, para ser mais rápida. Aqui também fala que as enzimas, elas não são consumidas. Então, por exemplo, aqui a gente transformou o substrato em produto e produtos. E a enzima, ela manteve. Ela não sumiu, ela não foi consumida, ela só manteve. Então, aqui é o que tá falando isso, ó. Ela não acaba depois da reação de catálise, né? Ela sempre vai ser reutilizada. Então, aqui mudou, né? Só que a enzima vai permanecer a mesma. E aqui também tá falando que enzima e substrato são altamente específicos, né? E aqui também tem a ação. O que seria isso? É a forma que esses dois vão se ligar. Tem a chave fechadura, que é um modelo mais antigo, e também tem a teoria do encaixe introduzido. O modelo chave fechadura, o próprio nome já fala. Ele encaixava perfeitamente no substrato. Então, era a enzima assim e o substrato assim. Eles se encaixavam perfeitamente. O próprio nome também já diz, né? Ele é a chave e a fechadura, igual, né, de casa. Cada porta tem sua chave, então seria praticamente isso. Já a teoria do encaixe introduzido fala que as enzimas, elas nem sempre vão encaixar perfeitamente no substrato, mas quando elas se aproximarem, elas vão se encaixar. Também tem, né, o sítio ativo, que é a região específica da enzima. Então, a teoria do encaixe introduzido seria praticamente isso aqui, ó. Meu Deus, calma aí. Né, aqui é a enzima, e o substrato seria isso aqui, por exemplo. Não seria igual aqui, que eles se encaixariam perfeitamente, né? Que aí tá assim, e aí vem o substrato assim. Se encaixaria perfeitamente. Na teoria do encaixe introduzido, eles vão dar um jeito de se encaixar, mas não precisa ser perfeitamente, tá? Então, é praticamente isso. Então, aqui, ó, a enzima tinha um encaixe perfeito para o substrato, a enzima tinha um encaixe perfeito no substrato. E aqui fala que
As enzimas nem sempre encaixavam perfeitamente, mas quando elas se aproximavam, se encaixavam. Então, o sítio ativo é uma região específica da enzima e só se encaixa quando se liga com o substrato certo. Então, só vai se encaixar no substrato correto, ok? E aqui também são umas perguntinhas que eu fui escrevendo enquanto o professor, ele ia falando. Então, existem várias doenças por enzima. E aqui uma pergunta. Por que o paciente tem uma deficiência enzimática? Por erro genético ou por déficit nutricional? Então, ingeriu pouca proteína, essas coisas. Outra pergunta. Em uma reação enzimática, o que é consumido? O substrato, porque ele é transformado em produto. Então, isso aqui é simples, né? Uma pergunta que às vezes na hora que a gente lê na prova parece ser difícil, mas em uma reação enzimática, o que é consumido? O substrato. Ele que vai ser consumido nessa reação enzimática, que ela vai ser transformada em produto. Antes da catálise, né, que é uma suposição, tinha mais enzima e depois que acabou a catálise teve menos enzima. Por quê? Porque houve uma modificação estrutural e não conseguiu identificar. Só que é igual a gente disse aqui, ó. As enzimas não são consumidas, elas podem ser modificadas. Então, aqui aconteceu o quê? Que o método do laboratório, né, que foi fazer o exame, não conseguiu identificar a enzima depois, né, do processo. Só antes. Mas tem que lembrar que elas não são consumidas, tá? Então, aqui o professor não explicou, né? Ele nem leu direito. E aqui tá falando, né, que é os fatores que alteram a atividade enzimática. Ou seja, para a enzima funcionar, tudo isso aqui tem que ter uma condição perfeita. pH ótimo, temperatura ótima, concentração de substrato e enzimas e o metabolismo do colesterol. Tudo isso aqui precisa estar perfeitamente funcionando para a enzima funcionar bem. O pH, a temperatura ótima, se você tá com muita febre, pode parar, né, a função das enzimas. E a concentração de substrato e enzima fala aqui. Por exemplo, se você tem só uma enzima e vários substratos, vai precisar do quê? De mais enzimas, né? Então, quanto mais substrato vai ter, mais rápido vai ser a reação, tá bom? E aqui também, né, rapidinho, só pra terminar aqui, tá falando que tem a reespecificidade, que é o sítio ativo, né, que é a região específica da enzima. Regulação, ela vai falar quando a enzima vai ou não vai atuar. Então, tem a forma competitiva e a não competitiva. A forma competitiva vai se ligar com o sítio ativo da enzima e quando o substrato chegar, não vai ter onde ele se ligar. Então, o competitivo, né, que vai se ligar com o sítio ativo e aí o substrato vai chegar para se encaixar, ele não vai conseguir. Já o não competitivo, ele não vai competir o sítio ativo, igual esse aqui. Só que ele, de alguma forma, vai alterar essa estrutura, que vai impossibilitar o substrato de chegar no sítio ativo, tá? Então, é fácil de entender. Acho que deu para entender da forma que eu expliquei. Que no competitivo vai se ligar aqui, ó, no sítio ativo, né, que é região. E aí, quando o substrato chegar para se ligar com a enzima, não vai poder. Já no não competitivo, ele vai alterar, né, tipo, não sei, a estrutura dessa enzima, que aí quando chegar o substrato, ela não vai conseguir chegar no sítio ativo, né, porque tá diferente. Então, basicamente isso.